Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Tiago Mariusso, sou diretor da companhia Ir e Vir de São José do Rio Preto. E hoje, continuando com o ciclo de estudos virtuais proposto no edital 12 da Lei de Fomento Nelson Seixas, Cultura para Todos, com o projeto do espetáculo Iauaretê, recebemos com imensa honra o jornalista Marcelo Costa, para conversarmos sobre o seu documentário Terra Sem Pecado, e assuntos pertinentes à juventude indígena e questões LGBTQIA+. Junto conosco estão os atores e técnicos que fazem parte desse processo. Henrique Neres, Luiz Andrade, Gisele Lansoni, Kiko Andrade e Marcelo Nogueira. O objetivo desse encontro é democratizar os assuntos pertinentes aos estudos do nosso processo com toda a população. Marcelo Costa é jornalista, diretor do documentário Terra Sem Pecado. Atua em diversas frentes dos direitos humanos pelo respeito à diversidade religiosa, cultural, sexual e de gênero. E agora, passo a palavra a Marcelo Costa e desde já agradeço sua disponibilidade em compartilhar conosco o seu conhecimento. E aproveito já, Marcelo, no início das suas explanações, para te fazer uma pergunta de cara já, né? A gente está meio que acostumado, assim, dentro de uma cultura eurocêntrica, católica, né, em tratar a questão do índio, principalmente do sexo masculino, se referindo como se fosse uma imagem de um guerreiro, enfim, de guerra, né? Ou se não, como defensor da natureza, enfim, né? A gente sempre está ligando o índio dentro dessa questão, assim, né? Dentro desse padrão que eu te falei, eurocêntrico, católico e tal, né? Você acha que esse tipo de personagem masculinizado, estereotipado, atrapalha um pouco a visão que os próprios indígenas hoje têm sobre a sexualidade? Atrapalha porque é uma visão hipersexualizada sobre um corpo, né? No caso, sobre corpos indígenas. Então, essa ideia é uma ideia estereotipada já para classificar essas pessoas, né? E tudo o que foge dessas categorias que são impostas por esse modelo eurocêntrico é rechaçado, né? A prova disso é hoje nós estarmos com vários indígenas presentes na academia, nas universidades, em espaços de poder, espaços de fala, lugares de fala, ocupando esses espaços, as mulheres indígenas, os LGBT indígenas. E aí, quando a gente chega nesses lugares de fala, tendo se apropriado da cultura eurocêntrica, e aí é quando nós temos a nossa identidade questionada, porque nós somos ensinados a enxergar um indígena como sendo essa pessoa, pelado, com coca na cabeça, pintado de urucum, de ginipapo, e vivendo na aldeia de preferência. Tudo que foge disso não é indígena. Então, nós somos a todo momento questionados por nossa identidade. E o que nós estamos fazendo nos centros urbanos se nós somos indígenas? Como se os centros urbanos também não fossem territórios indígenas, né? As pessoas esquecem que tudo que é compreendido como Brasil é território indígena, né? E para além do Brasil também. Então, quantos Brasis existem dentro deste Brasil? Primeiro, esse modelo eurocêntrico chegou desclassificando, desmerecendo esses modos de vida ancestrais, no caso dos povos originários e indígenas. Primeira coisa que eles fizeram foi a colonização do corpo. Né? Ao virem aqueles corpos nus, desnudos, sem roupa, mas isso é um atentado ao pudor, não pode. Tem que botar roupa nesse povo. Aí a primeira coisa foi vestir os corpos indígenas.
Depois eles desclassificaram as ritualísticas indígenas, era coisa do diabo, tinha que ir para a igreja assistir a missa. As línguas, depois, foram também desclassificadas, foram invisibilizadas e muitas já desapareceram também, porque os indígenas precisavam falar a língua oficial, entre aspas, né, que é o português. E aí também tiveram seus territórios roubados. Então você veja, depois de todo esse contexto, depois deles terem os seus territórios assaltados, depois de terem as suas ritualísticas apagadas, depois de terem as suas línguas silenciadas, depois de terem os seus corpos vestidos, aí hoje o indígena que se encontra na universidade com um computador, ou com um celular, ou dirigindo um carro, quer seja o quê, é questionado em sua identidade porque ele já não é um indígena, né? Então, primeiro, eles invisibilizaram os indígenas para depois questionar o fato de os indígenas estarem se apropriando dessa cultura branca. Mas em nenhum momento, essas mesmas pessoas que questionam os indígenas, que se apropriaram da cultura branca, pensaram que esses mesmos brancos se apropriaram de tudo que era dos indígenas. Então, por que é que a cultura branca pode hackear o que é indígena? E por que é que os indígenas não podem hackear o que é cultura branca? Né? Eu sempre respondo com essa provocação. Então, é isso, sabe, Tiago? Eu acho que a gente precisa realmente pensar no que é ser indígena hoje. Não só no Brasil, mas no mundo. Porque o indígena não está mais lá na base, não está mais só dentro da aldeia recebendo bala, né? Recebendo agrotóxico aqueles aviões que sobrevoam as grandes plantações de monocultura. O indígena não está mais aguentando ficar lá, ele está procurando um recurso, né, um lugar onde ele possa ecoar a voz de revolta, o desejo, o anseio de revolução. Essa construção utópica, né, que toca a humanidade para frente. Que eu sei que todo esse conceito de decolonização é muito utópico, mas é tão igual necessário para a nossa sociedade, para nós desconstruirmos todas essas narrativas que embasam tantos preconceitos que afetam as nossas relações sociais e em vários aspectos, né? Não só na questão sexual, mas na questão cultural, religiosa, né? É uma série de fatores que está dentro desse conceito de decolonização que a gente precisa observar. É um movimento novo, mas que, mais do que nunca, requer o seu lugar de fala. Né? Qual é a história do Brasil antes mesmo desse lugar ser Brasil? Né? Quais eram e quem são, quantos são esses povos que já existiam aqui antes dessa colonização? O que essas pessoas têm para falar? Qual é o modo de vida dessas pessoas? Como que as pessoas lidam com esses temas, como a sexualidade, como o papel da mulher na sociedade? Né? Então, é pensar mesmo nisso. E o documentário surgiu como essa provocação, principalmente dentro dos territórios indígenas, para os parentes indígenas perceberem que hoje muitos dos comportamentos que eles reproduzem dentro das próprias aldeias dizem respeito a um modelo importado. Reproduz o preconceito, o machismo, a LGBTfobia, o racismo, que notadamente não faz parte das culturas tradicionais dos povos originários. Quiçá seja esse o motivo de tanta resistência em relação às pautas indígenas, porque a gente enxerga realmente a sociedade como uma possibilidade diferente do que é imposta hoje para todos nós. Marcelo, boa tarde, é o Kiko falando. Eu gostei muito do seu... Boa tarde, o seu filme, assim, eu achei que tocou em alguns pontos que a gente... Enfim, a questão do índio também na literatura, como o Tiago falou, é uma literatura, de certo modo, eurocêntrica, que não é retratado o índio mesmo, é a visão do branco sobre o índio. Vários livros de literatura que tratam sobre isso. Eu queria te fazer uma pergunta para você. Como que é lidar com as questões LGBT sendo indígena?
Essa sigla, essas letras da sigla LGBTQIA+, a bem da verdade, não contemplam a realidade dos povos indígenas. Porque o movimento LGBT que nós temos como referência, ele está baseado numa série de lutas que são modelos também importados. A exemplo da revolta de Stonewall em 1969, lá nos Estados Unidos, quando um grupo de pessoas LGBT saíram nas ruas protestando, né, contra a violência policial. É lógico que a gente reconhece e valoriza todas essas lutas desse movimento LGBT, que tantas conquistas, né, nos trouxeram para as pessoas LGBT como um todo. Mas, quando a gente fala de indígenas LGBT, é preciso entender que antes dessas pessoas serem LGBT, elas são indígenas. O que eu acho que a gente poderia falar é de sexualidade livre. E diante dessa liberdade sexual, quantas possibilidades não existem, para além dessas siglas contempladas nos LGBT? São vivências diferentes, não tem parâmetro para comparar, né? Esse modelo do movimento LGBT, baseado na revolta de Stonewall, com as vivências indígenas, que, a depender de um povo para o outro, a organização social é completamente diferente, partindo do princípio que, em alguns povos, a sexualidade é livre em sua plenitude, já em outros povos, onde principalmente há a presença de igrejas, a sexualidade sofre uma grande interferência. E aí não dá para generalizar o que é ser uma pessoa LGBT dentro das comunidades indígenas, partindo de toda essa diversidade e pluralidade que existe dentro desses povos. Olá, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Henrique. Boa tarde, Henrique. Marcelo, esse documentário no qual assisti, realmente ele é muito impactante. Ele nos comunica muito diretamente, porque ao mesmo tempo que a gente procura ter um registro de como acontece essas questões da sexualidade nos povos indígenas, também nos faz ver ou rever essa questão da sexualidade livre, quando você diz, também para nós aqui, tipo, né, os urbanos, vamos dizer assim, porque a gente também carrega também uma ancestralidade onde nos fala o quão, e já ouvimos muito de ancestrais, né, de pessoas, né, avós, que é pecado, que é isso, que não pode, que isso é doença, né? Então, palavras que realmente nos ferem muito. E aí eu vi, inclusive, no documentário dessas entrevistas que falam muito isso, do como as palavras ferem também aos indígenas, também quando é mencionado, né? E aí eu vejo que também tudo está ligado a uma questão dessa catequização, né, que houve também. Não quero dizer ficar preso a uma questão de religião, mas a gente percebe como que a catequização, a evangelização feita também, né, por meio da colonização, também interferiu muito nisso, mas também para nós também a gente fica preso. Por que não pode? Por que o LGBT não é considerado doença? Não é nem, esquece, não é LGBT, essa questão da sexualidade livre. Por quê? Porque tem um tabu aí, né? Então, aqui existe, a gente vê que também nas aldeias, nas comunidades, também existe, dentro também da própria aldeia, né? Como ficou claro também no documentário, entre os indígenas também. Então, aí vem a questão, seria fruto dessa catequização, dessa evangelização que houve por meio da colonização? Com certeza. A partir da pesquisa que nós desenvolvemos para basear o documentário Terra Sem Pecado, nós encontramos dados históricos que nos apontaram, né? Inclusive que o primeiro caso de homofobia cometido no Brasil foi contra uma pessoa indígena, um Tupinambá, lá no litoral do Maranhão. Chegaram lá uns padres franceses da Ordem dos Capuchinhos, no litoral maranhense, na ilha de São Luís. E eles encontraram entre os Tupinambá um comportamento de sexualidade livre.
e a partir dos conceitos religiosos que eles vieram introduzir aqui no processo de colonização, aquilo ali ia contra tudo que eles vieram fazer, não é? Que foi catequizar essas pessoas. Então, um desses padres, que é o Yves Davro, ele mandou amarrar um desses tibiras. Tibira, na língua tupi, significa homem homossexual. Então, ele mandou prender esses tibiras do Maranhão, e um deles, especificamente, ele mandou amarrar à boca de um canhão, isso em meados de 1614. E mandou chamar todas as pessoas da comunidade para assistir aquela cena. E aí ele mandou atear fogo no canhão. Esse indígena tibira teve o corpo partido ao meio. Uma parte foi ao mar, ninguém nunca encontrou, e a outra parte do corpo caiu aos pés do canhão. Com esse caso, com esse assassinato, estava instituída a LGBTfobia no Brasil, e estava instituída dentro do pacote também o princípio da heteronormatividade. E a igreja aí funcionando como um braço forte de um projeto de poder do Estado, à época Império, né? Para dar manutenção a esse controle social por meio da igreja, porque a igreja ela dizia o que era certo e o que era errado, por meio das leis, do pecado, da culpa e de tudo mais. E a igreja também julgava, a igreja condenava, e a igreja inquiria, né, mandava para a fogueira da Inquisição, mandava matar na frente do povo. Então a igreja tinha esse poder. Tudo isso instituído pelo Estado, né? Então a igreja sempre foi esse braço forte do Estado, desse projeto de poder. Então, antes o que era império, hoje acontece com essas igrejas neopentecostais, que por meio da FUNAI, que é um órgão responsável pela atenção aos povos indígenas no Brasil, tenta introduzir também, inclusive no contexto dos indígenas isolados, a questão da evangelização. Então, a catequização continua, a invisibilização continua, a colonização continua, a apropriação cultural continua, a guerra nunca acabou. Essa guerra, ela pende há 520 anos, ela nunca acabou. Então, nós continuamos lutando contra isso. Eu acho que o que agora mudou foi que nós tivemos que aprender a guerrear com as armas dele também. É o que eu chamo de hackear. Eles hackearam o que nós tínhamos e agora nós também aprendemos a hackear. É uma forma que eu acho que foi encontrada, né? É ir para o papel, é ir para a academia, é ir para a pesquisa, para o audiovisual, ocupar todos esses espaços de poder dentro do Estado e dentro da sociedade, e, mais do que nunca, dizer que precisamos contar a história do Brasil a partir da visão dessas pessoas que já existiam aqui. Então, a igreja, ela sempre foi, nesse sentido, esse elo de dizimação, de genocídio, né? Porque quando a gente fala de genocídio, e se a gente falar dos povos indígenas, os povos indígenas daqui das Américas, eles representam o maior genocídio da história da humanidade. E a gente muito pouco ouve ou vê falar sobre isso. É uma invisibilização realmente para tudo. Porque você vê, eu consigo perceber a diferença do racismo que ocorre contra as pessoas negras, do racismo que ocorre contra as pessoas indígenas. Porque enquanto o racismo cometido contra as pessoas negras está relacionado ao fenótipo dessas pessoas, o racismo cometido contra os povos indígenas diz respeito à invisibilização da identidade dessas pessoas. Se eu não te vejo, você não existe. Então, ainda há na cabeça das pessoas essa imagem folclorizada do indígena, o guerreiro másculo, viril, sabe, musculoso, com um penacho na cabeça, uma borduna na mão, um arco e uma flecha. Né? É preciso ter essa imagem hipersexualizada, porque eles sabem que essa imagem já foi apagada, que essa imagem já foi invisibilizada e silenciada. Hoje em dia, para você ver um guerreiro desse jeito, você tem que ir lá na aldeia.
Quem não vai na aldeia não vê um guerreiro desse jeito, né? Os indígenas que você vê aqui nos centros urbanos são esses, que você vê as pessoas questionando sua identidade. Ué, mas você é índio? Você está de roupa? Mas índio gay? Existe índio gay? Índio no candomblé? Como é isso? Você vê, eu sou sacerdote de candomblé, sou sacerdote de Umbanda. Como que pode? Então as pessoas esqueceram que essas convergências são possíveis, que todas essas miscelâneas que compuseram o que hoje é a identidade do povo brasileiro diverso e multicultural é um encontro de todas essas culturas, é um encontro de todas essas raças. E que essa miscigenação ocorreu de várias formas, mas que talvez o estupro coletivo expresse melhor o que houve aqui nessa terra. Porque, inclusive, a expressão minha avó foi pega no laço fala bem dessa verdade. Então, você imagina o que não foi o estupro coletivo que aconteceu aqui. Eu costumo dizer que o povo brasileiro é resultado desse estupro coletivo. Esse negócio de miscigenação, mistura racial, é uma ideia poetizada do que aconteceu aqui. A gente tem que desconstruir isso. É preciso encarar a verdade como ela foi. O que eles chegaram foi aplicando a metodologia do assassinato, vão chegar na aldeia matando todo mundo, os que serviam para o trabalho escravizava, as mulheres que estavam à ponta ali para servir eles nas necessidades sexuais, eles amarravam, estupravam. Foi isso que aconteceu. Sabe? Não foi essa coisa enfeitada. Ah, vem aqui, me dá um espelho, que eu te dou minha filha. Ah, me dá uma coisa, que eu te dou outra. Não foi nada disso não, tá, gente? É preciso desfolclorizar, né? Descolonizar a história, descolonizar o pensamento, descolonizar o olhar, descolonizar várias coisas, né? O nosso povo precisa disso. É uma visão libertadora sobre nós mesmos. Como diz, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? Exatamente. Exatamente. Quantos Brasis dentro desse Brasil? Exato. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Aqui é o seu xará também, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Só colocar o fone aqui. Eu tenho uma questão aqui. Eu gostei bastante do documentário, parabéns, gostei bastante. E no seu documentário teve um momento em que foi usado a palavra resistência, né? E essa questão da resistência, o meu levantamento da questão aqui é o seguinte: na sociedade branca, nós temos a comunidade LGBT sendo uma resistência. E ela, como somos resistência? Existe a questão do protesto, existe a questão de luta por cotas, por exemplo, perante a Constituição, né? Então, tivemos os episódios até recentemente, só agora foi autorizado o homossexual a doar sangue, por exemplo. A minha questão é como é essa resistência perante os indígenas, né? Como que é essa resistência na tribo? Como que funciona? Como que é a luta deles? Como que é essa resistência? Vamos lá. Se uma vez, vamos imaginar principalmente essas igrejas essas aldeias com interferência das igrejas, né? Inclusive nós temos aldeias, muitas no Nordeste, em que existem igrejas construídas dentro das aldeias. Para você ver como essa interferência ela é forte. Então, a partir dessa visão cristã sobre o que é cultura desses povos tradicionais, foi tudo colocado debaixo do tapete, não é? Então, só o fato da pessoa hoje dizer que é indígena já é uma resistência. Dizer que é indígena, LGBT, é uma dupla resistência. Porque são pessoas que sofrem duplo preconceito, no mínimo. Você imagina essa pessoa dentro da aldeia dela, sofrendo ataques homofóbicos, sejam eles verbais ou até mesmo físicos. Temos casos de índices altíssimos de suicídio dentro das comunidades indígenas, porque os próprios parentes não aceitam seus familiares homossexuais, porque eles têm como referência quem? A igreja cristã. E não suas próprias culturas ancestrais, que já foram apagadas. Então, você vê ali, em loco, o que é a interferência de uma cultura importada em cima
de uma cultura que foi apagada. É um parente reproduzir um preconceito contra outro parente, sendo que esse preconceito não faz parte da sua cultura tradicional. É dizer que aquele indígena LGBT não é bem-vindo naquela aldeia, porque ele é LGBT. E aí, quando esse LGBT sai da aldeia, fugindo desses ataques homofóbicos, ou para estudar, ou para trabalhar, ele encontra uma sociedade muito mais preconceituosa ainda, que, primeiro, o discrimina por ser indígena, então ele já sofre o preconceito por ser indígena, o racismo. E, segundo, a LGBTfobia, porque é LGBT. Então, quando a gente fala de resistência, é sobre isso. Porque hoje ser indígena dentro do próprio contexto, dentro do próprio movimento indígena, é ser resistência. Primeiro porque essa temática dentro do movimento indígena é nova. Essa pesquisa está surgindo agora que está se debatendo a respeito desse tema. Em muitas etnias, esse assunto é tabu, não se fala sobre. Então, tudo isso configura essa resistência de ser indígena LGBT. Marcelo, pode falar aqui. eu tenho uma pergunta. Você falou sobre algumas comunidades, você falou sobre que é preciso descolonizar o olhar, né, o olhar sobre o outro. Achei muito interessante quando você falou que é preciso descolonizar o olhar, desculpa. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Como que você... Aliás, como que era... não sei se você tem esses dados com você. Como que era vivenciada a sexualidade antes mesmo dos portugueses chegarem aqui? Assim, você tem esses dados? Olha, eu vou falar sobre justamente esse relato desse Frei Caputinho Yves Davro, que é aquela época da colonização, eram os padres que escreviam as cartas, eram os missionários que escreviam as cartografias, né, para os reis, os impérios que eles representavam, né? Então, se você for pesquisar na internet, está de fácil acesso. O primeiro caso de homofobia no Brasil contra o indígena Tupinambá. Aí vai lá, é o relato desse próprio padre. Ele dizendo que encontrou entre os Tupinambá, né, um indígena que tinha mulher, mas que também que ia para a cabana se deitar com os homens. Que tinha voz de homem, mas tinha cabelo comprido como se fosse uma mulher. Era uma coisa que não podia ser admitida, né? Como que aquilo era possível? Então, esse era o próprio olhar de um padre católico sobre essa liberdade que eu falo, sexual, dentro dessa comunidade tupinambá específica que estava no litoral do Maranhão. Vamos imaginar, eu sempre peço às pessoas fazerem esse exercício. Vamos imaginar, porque muito do que de fato aconteceu a gente não vai ter certeza, né? Uma vez que a história que nós contamos hoje são aquela que nos contaram. Então, muito se perdeu. Então, vamos imaginar como não era isso que esse padre está dizendo. Né? Ou seja, o cara tinha filho, tinha mulher, ia para a cabana, se deitava com os machos, fazia parte de um ritual dos guerreiros, uma coisa assim. Entre os Cadiuel de Mato Grosso, existem as mulheres trans indígenas que são respeitadas e incorporadas na sociedade. E não são categorizadas por suas predileções sexuais, muito pelo contrário, elas desempenham seu papel em prol do bem comum da comunidade, e isso é o que importa. Entre algumas etnias isso é visto tranquilamente, já em outras a gente vê que há uma resistência maior por conta dessa interferência religiosa. Mas, quando eu falo desses dados, dessa liberdade sexual, eu estou falando justamente disso, né? Justamente desses relatos que esses próprios colonizadores nos deixaram como história. Então, tudo aquilo que eles cartografaram, que eles deixaram registrado como se fosse algo horrendo, algo que não pode ser admitido,
serve para hoje a gente estar aqui contrapondo, né? E dizer, ei, você está falando isso baseado na referência de quem? Quem é você para falar sobre nós? De onde você veio para estar falando isso aqui? Então, 520 anos depois, é que nós estamos questionando situações como essa. Você está entendendo? Sim. Eu acho que, nesse sentido, faz-se imprescindível que todas as pessoas brancas que usufruem desses lugares de privilégio da sociedade, não que tenham contribuído diretamente para todo esse genocídio, mas que usufruem por estarem nesse lugar da sociedade, por serem brancos, por serem privilegiados por todos esses lugares que a sociedade colocou essas pessoas, é dever dessas pessoas ajudar a divulgar e a desconstruir essas narrativas também. Não basta, é por isso que diz, não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Você precisa lutar contra isso, independente da sua cor. E aqui a gente está falando de gente que morre. A gente está falando de gente que é morto, que é assassinado, viu? Porque... E é uma luta de todos, né? Como é? E é uma luta de todo mundo, independente se você é negro, se você é indígena, se você é branco, né? Acho que é uma luta de todo mundo. Eu já participei de alguns Conferência Nacional de Igualdade Racial, Conferência Distrital de Igualdade Racial, roda de conversa de diversidade religiosa, de diversidade de gênero, sexualidade, tudo isso. E o que eu sempre vejo é os movimentos sociais, cada um apontando a flecha para um rumo diferente, quando, na verdade, esses movimentos precisam se convergir, precisam se conhecer, precisam se encontrar, precisam dialogar. O movimento negro aponta para um lado, o movimento indígena para o outro, o cigano para o outro, o LGBT para o outro, o movimento feminista para o outro. E aí, ninguém se encontra, a base fica fragmentada, e quem está em cima da base é que fica sambando, né? O meio da pirâmide composta ali por a burguesia, que acha que é elite, e lá em cima, no topo da pirâmide, a própria elite, né? E a consulta prévia que deveria partir de baixo para cima nunca acontece. É sempre uma imposição de cima para baixo, por conta dessa desorganização da base. Porque se a base se organizar, a partir dessas convergências possíveis, dentro desses movimentos sociais, eu acho que nós, enquanto povo brasileiro, vamos ganhar. E precisa disso, dessa organização de base. Marcelo, aproveitando o gancho que a gente está falando sobre essa questão de resistência, queria te fazer uma pergunta também. A gente sabe que nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, né, o movimento indígena queer é muito forte, assim, né, e isso já há algumas décadas, né. Estava até lendo num artigo que na década de 80, 90, que era o auge da AIDS, né, nos Estados Unidos, alguns indígenas voltavam para as aldeias, né, e chegando lá, eles eram rechaçados, assim, olha, mas espera aí, você foi lá, agora você está trazendo a doença para cá, enfim, né, você quer contaminar todo mundo aqui, não sei o quê, você é diferente, né, você não pertence. Aí eles falaram assim, não, mas espera aí, a gente não foi embora, né? A gente está tentando resgatar agora. A gente veio para morrer aqui, né? A gente está tentando resgatar uma coisa que já era da nossa cultura, né? Assim, a cultura branca que veio falar, olha, são homossexuais, são pessoas diferentes, etc, etc, né? E aí, pegando o gancho disso, assim, a gente sente que nesses outros países existe é muito forte um movimento da juventude indígena, né? Em questões LGBT, enfim, né? E como você falou agora há pouco também, assim, aqui ainda a gente está num processo de aceleração, mas ainda é muito pouco, assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse movimento de juventude
indígena, de juventude LGBTQIA+, enfim, né? Qual é essa movimentação que existe hoje? Olha, lá entre os povos originários da América do Norte, que não deixa de ser América, né? As pessoas têm uma necessidade tão grande de... Já não basta dizer que é América, tem que dividir, tem que dizer que uma é do Norte, uma é central, a outra é do Sul. Que é para dizer, esses aqui estão em cima, aqueles ali estão embaixo. E aí, quem está em cima de quem, a partir da visão de quem? Ó, aquele quadro aqui está de cabeça para baixo. Se eu quiser, está de cabeça para cima. Se eu quiser enxergar o mundo a partir disso aqui, e aí? Então, só entre os povos originários lá da América do Norte são reconhecidas cinco diversidades, não sei como dizer, variedades de sexualidades. Entre os que 5 possibilidades de sexualidade, de orientação sexual. Isso a partir só de referências originárias. Você imagina que riqueza é essa? De compreensão de mundo, de sociedade. A pessoa não excluir o outro pela diferença. Né? Eu acho que assim como aconteceu aqui, aconteceu lá e aconteceu em outros lugares do mundo. Essa interferência que a colonização causou sobre os povos originários do Brasil, e mais ainda a respeito dos povos originários LGBT, eu acho que isso aconteceu também na África. Isso pode ter acontecido em vários outros lugares. Eles chegaram em todos os lugares, impondo um mesmo símbolo. Não foi isso que aconteceu? A cruz, o peso deles, eles trouxeram aqui para nós. E a cruz é de lá, não é de cá, não. Então, eles levaram essa cruz para outros lugares também. Levaram para a África, levaram para a Ásia, para o Oriente Médio, para tantos outros lugares, né? Acho que isso aconteceu também com os Queer lá da América do Norte. E como é que é essa movimentação hoje feita aqui no Brasil da juventude, mesmo assim, né? Como é que... eu estava pesquisando e a gente encontrou alguns movimentos, mas ainda, como você disse, assim, bem iniciais, né? Agora que a gente está começando a falar um pouco mais sobre isso, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa movimentação. É porque, como eu disse para você, por ser um tema tabu na maior parte das etnias indígenas, eu tiro como exemplo aqui o Brasil. Parabéns pelo documentário. Você fica preso assim em cada detalhe. É maravilhoso. E aí eu tenho uma dúvida, eu tenho um questionamento, na verdade. Dentro do documentário, 2 dos jovens, eles relatam, né, que um deles fala que até foi banido pela família do pai, né, depois que o pai faleceu e tudo mais, né, foi rejeitado, não quiseram. E o outro, que é um estudante de medicina, ele também relata que a cidade é um fator muito impactante, bem mais do que a aldeia em questão do preconceito. E aí a gente sabe também, como você já disse, que já se tem suicídios, né, pela não aceitação da sexualidade desses jovens, dos adolescentes, né, por parte da família. Baseando em tudo isso, eu quero saber o seguinte: quando a família não aceita, ela rejeita esse adolescente, rejeita esse jovem, né? E se não acontece esse suicídio, e aí eles partem para o curso superior. Quando eles partem e encontram isso também, você encontra aí uma agressão, um massacre psicológico, né, verbal, físico com esses jovens de todos os lados. Esse jovem fica praticamente assim, no meio de uma faca de 2 gumes. Ele não encontra saída. Qual é o aparato desses jovens? Sendo que eles são excluídos pela família, né, são invisíveis por essa sociedade branca. E aí, qual é o aparato que esses jovens encontram, sendo que eles estão assim,
praticamente massacrados pelos os dois lados, por essa sociedade branca e exatamente pelas famílias, né, pelas pessoas que convivem perto. Não tem estrutura, né? Na verdade, porque, por exemplo, discutir ser indígena LGBT dentro do movimento LGBT também é um desafio. E discutir ser indígena LGBT dentro do movimento indígena também é outro desafio. E discutir ser indígena LGBT fora desses dois movimentos, que já, né, é mais difícil ainda. Tá tudo por fazer. É isso mesmo que você está vendo. A gente sabe que, segundo dados do CIMI, do Conselho Indígena Missionário, a taxa de suicídio entre os indígenas é hoje 3 vezes maior que a média nacional. E um dos fatores que levam ao suicídio é justamente a falta da aceitação em relação à orientação sexual. Grande parte das vítimas disso são dos jovens, com idade entre 9 e 29 anos. É um grande desafio. É um grande desafio estar hoje falando sobre isso em qualquer espaço. Porque a gente realmente ainda não tem essa representatividade. Nós não temos essa representatividade nem dentro do movimento LGBT, nós não temos essa representatividade na televisão, nós não temos essa representatividade nos outros lugares de poder. Está tudo por fazer. Mas eu vejo com bons olhos essa luta, eu vejo que é uma boa luta. Primeiro porque é uma boa causa, porque é uma causa não só indígena, é uma causa da humanidade. A gente está lutando por direitos de pessoas, direitos humanos, e são direitos de todos nós, vivermos livres a partir das nossas orientações, das nossas naturezas, né? Das nossas essências. Ninguém pode ser julgado ou condenado por isso. Então, partindo disso aí, já é uma boa luta. É um bom motivo para a gente lutar. Então, é uma luta não só do indígena, é uma luta também do negro, é uma luta do cigano, é uma luta do branco. É uma luta de toda pessoa que tem consciência do seu lugar dentro dessa sociedade, que nós sabemos que notadamente é racista, que notadamente é calcada em todo tipo de preconceito, machismo, LGBT-fóbica, patriarcal, esse princípio de heteronormatividade introduzido pela igreja, partindo do princípio que a monogamia, controlada pelo casamento religioso, é uma forma de se controlar também a propriedade das pessoas na sociedade. E quando a gente fala de propriedade, a gente fala de patrimônio. E quando a gente fala de casamento, fala de matrimônio. Então, quer dizer que o casamento é matrimônio, é mulher. E o que é dinheiro, o que é propriedade, é patrimônio. O que é dinheiro é do homem. Então, você vê como essa visão já é deturpada, não é? Então, é muita coisa que a gente tem para desconstruir. E essas desconstruções, é o que eu digo, são lutas de todos nós, que temos na nossa consciência do nosso lugar na sociedade. A questão da invisibilidade dos indígenas LGBT dentro do movimento LGBT. É porque é o seguinte, é como eu havia falado, esse movimento que nós temos como referência de movimento LGBT, ele é importado. Assim como nossa língua portuguesa é importada, assim como os nomes das lojas que a gente vê por aí, ó, é tudo estrangeiro. Dificilmente você vê a loja da Jurema, a loja do Guaraci, da Iracema, sei lá, alguma coisa assim. É difícil. É tudo importado. Né? Os nossos livros são importados, as roupas são importadas, os carros são importados. Nem o carro que era produzido aqui, que era o Gurgel, né? Eles não deixaram ir para frente. Porque tudo tem que ser importado. Tudo que entra no Brasil tem que ser mesmo importado. O Brasil continua fornecendo matéria-prima para consumir produto manufaturado. Não mudou. Eu estudo isso desde os 10 anos de idade, gente. Estou com 36. Então, essa questão de referência dentro do movimento LGBT também, porque a referência do movimento LGBT é principalmente a partir da revolta de Stonewall. E como trazer a revolta de Stonewall para dentro da aldeia? Como parametrizar? Não tem comparação. São vivências completamente diferentes. Então, o que cabe aí, dentro desta lacuna histórica,
é a ignorância como resultado da falta do conhecimento, e essa ignorância que leva a esse preconceito, que leva a esse distanciamento social, que leva a essa segregação. Porque eu acho que a partir do momento que nós nos conhecemos verdadeiramente, e a partir do momento que nós nos conhecemos, nós temos condições de nos respeitar. Mas se eu não te conheço, como que eu vou te respeitar? Então é isso. Quando a gente fala de invisibilização do indígena LGBT dentro do movimento LGBT, é porque o movimento LGBT só discute o que é revolta de Stonewall. Só discute o que a parte dos princípios de luta dentro dessa egrégora. Mas é importante ressaltar que a realidade dos LGBT dentro das comunidades indígenas são diferentes. E isso dentro dessa gama diversa de 305 etnias, que ainda restam 520 anos depois da colonização. São 305 etnias que ainda resistem e que ainda falam 274 línguas. E aí eu pergunto aqui, quem de nós, eu estou pelo menos pesquisando mais, mas eu acho que a maioria das pessoas não sabe falar nenhuma dessas 274 línguas. Porque para esse modelo que nós temos como referência, não é interessante. Não é interessante favorecer e enaltecer essas culturas tradicionais. Consegui, Kiko, responder a pergunta. Conseguiu, gente. Sempre quando eu toco nessas questões, me sobe uma raiva, me sobe um ódio no coração. Eu fico muito preocupado, sabe, com tudo que está acontecendo e como que nós, artistas aqui, estamos fazendo, né, nos dedicando para um processo que fala sobre tudo isso e como que isso atravessa a gente vai depois colocar em cena. Eu me sinto muito tocado pela sua fala, assim, agradeço pela sua presença aqui mesmo, assim, acho que é muito importante a gente ter esse diálogo com você. Obrigado. Viu? A arte é um caminho de libertação. Você sabe que muito do que eu sou hoje eu devo à arte. Eu tive a oportunidade de, em 2010, entrar num grupo de dança contemporânea de intérpretes criadores de uma mestre, doutora, Lenora Lobo, aqui da Universidade de Brasília. Eu não sei se vocês já ouviram falar nela, mas ela tem algumas obras, né? O movimento do intérprete criador, tem algumas obras da Lenora. Mas, enfim, eu fiz um ano de oficina com a Lenora, né? E era aquele processo de dança contemporânea com aquela expressão da interpretação. E isso foi libertador. Foi libertador para eu ser hoje quem eu sou. Porque a partir de todos esses lugares que eu fui conhecendo dentro de mim mesmo, a partir dessa janela, dessas portas que foram abertas pela arte, é que hoje eu construí esse discurso de estar dialogando aqui com vocês. Então, é uma maneira diferente de pisar no chão, que abre a tua cabeça para uma ideia que você ainda não tinha enxergado. É um movimento diferente que você faz na dança, que te leva para um lugar de percepção que você ainda não havia chegado. Então, a arte ela é fundamental para libertar o ser humano, sabe, de todas essas amarras, de todos esses dogmas que, infelizmente, essa sociedade doente nos impõe. E aí, a arte, o audiovisual, tudo isso é esse reflexo dessa cultura das quais nós bebemos, não é? Nós estamos dentro do mesmo caldeirão, somos temperos diferentes, mas estamos dentro do mesmo caldeirão, né? Então, eu só tenho gratidão pela arte, porque a arte, para mim, foi libertadora.
Eu agradeço muito a Lenora, toda a equipe, a CIA de dança, a Laia, que é essa companhia de dança que a Lenora Lobo é diretora aqui em Brasília. Já é uma companhia de dança muito antiga aqui em Brasília, sabe? E que eu tive essa grata oportunidade de fazer parte por esse um ano e isso transformou minha vida maravilhosamente. Marcelo, ai, nossa, que oportunidade estar aqui falando com você. Quanta riqueza! Eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa assim, sabe? Como você. Nossa, é tanto conhecimento, é tanta força, é tanta. Nossa, é incrível. Eu agradeço, viu? Eu agradeço você estar aqui com a gente. Eu queria te falar assim, algumas coisas, perguntar, né? E perguntar para você que luz que a gente tem no fim do túnel, né? Você estava falando sobre as famílias, né? Que foram que acabaram meio que indo para esse lado, né? Dessa cultura, dessa religião, né? E agora tem até nas comunidades, né, nas aldeias, igrejas evangélicas, né? Essas igrejas. E assim, porque assim, meu pai não é evangélico, mas assim, muita coisa na luta do povo preto, meu pai ele não entende. Ele não entende, ele tem uma cabeça assim, né, que vem disso daí, que foi imposta, né, pela família, para a família dele. Então, assim, algumas tias minhas são evangélicas, ele, com a cabeça, né, eu falo, pai, né, ele fala assim, nossa, olha lá, faz até umas piadas e umas colocações assim, de tipo assim, porque assim, o povo preto sempre na marginalidade, né? O povo marginalizado, o povo que não teve oportunidades, e aí, quando você vê uma pessoa negra, meu pai assiste aqueles noticiários e fala, olha lá a cor dele, olha lá. Né? E meu pai é negro retinto, né? E eu falo, pai, não fala isso, né? Tudo isso foi. Aí tenta explicar, ele não entende, ele acha que. Ele acredita, embora ele nem saiba o que significa, assim, mas ele acredita na meritocracia, né? A pessoa está lá roubando porque ela quer, né? E ele não entende, né, as possibilidades, as oportunidades. Eu queria saber de você, porque eu fico pensando nas crianças, né? Que eu acho que, assim, se a gente trabalhar a cabeça da criança hoje, daqui a poucos anos, ela vai ser um adulto, né? Como que é esse trabalho para que essas crianças entendam o que a gente está entendendo agora? Porque assim, nós aqui, né, nós não temos essa ancestralidade, né, indígena, mas a gente está entendendo tudo, né? Fala, poxa, quanta coisa eu aprendi no seu documentário. E como que está sendo passado para essas crianças, né, que estão sendo obrigadas a irem para essas igrejas, que é assim, um absurdo, né? Então, assim, como que a gente faz para resgatar isso, né? Para passar isso para essas comunidades, para esses familiares? E falando um pouco do que você falou, né, sobre essa questão de todas essas militâncias, essas lutas estarem divididas. Eu acho que é isso que eles querem, né? É como dizia Maquiavel, é dividir para governar. Então, quanto mais dividido a gente tiver, melhor para eles, porque eles vão estar sempre lá, enquanto a gente está brigando aqui por coisas, né, separadas. E falando um pouco sobre isso que você falou do casamento, né, de propriedade, né, e falando da causa feminista, né, e fala, porque o casamento era, e é ainda, né, eu considero marido e mulher, né, então, o homem é o marido e a mulher é a mulher, então, ela é propriedade, né, isso não mudou, né, continua, então, era isso que eu queria saber.
Falei muito. Olha, Gisele, eu acho que não tem outro caminho que não a luta. Né? Que você, como desconstruir isso na cabeça dessas crianças, como ensinar diferente, coisas diferentes dessas crianças, você veja. Nós temos que encarar a realidade no nosso país como ela é. Não adianta ficar querendo enfeitar, abordar o negócio, abordar a história, porque a mesma chibata que comeu no lombo do indígena, comeu também no lombo do preto. Viu? O preto não é aqui do Brasil, mas ele foi sequestrado de África, que a gente fala, quando a gente fala de África aqui no Brasil, eu acho que no mundo, a gente pensa que a África é um país, né? Não esquece que a África é um mundo, né? Quantos países não existem do continente africano, né? E aí a galera bota o povo preto tudo no mesmo balaio também, igual faz com os indígenas, né? Então, o mesmo chicote que comeu no lombo do índio, comeu no lombo do preto, viu? A única diferença foi que, nesse processo, que ao meu ver, o preto ele foi sequestrado, chegou numa terra estranha. O índio permaneceu no lugar onde ele estava, né? Não serviu para o trabalho escravo, porque era preguiçoso. Na verdade, ele não era preguiçoso, ele se recusou a ser escravo, né? A gente tem casos dos parentes, né? Que se recusaram a trabalhar sob o regime de escravidão e botava o pé no chão e falava, eu morro, mas não te sirvo. Muitos que tinham os punhos amarrados e as pernas amarradas, quando eram atravessando no rio pelas embarcações, pulavam no rio para morrer afogado, mas não ser escravo. Agora, o preto chegou aqui escravizado, né? Quer dizer, chegou aqui sequestrado, né? Então, isso já mudou o contexto da situação, né? Então, o processo já foi diferente nesse sentido. Então, aqui a gente aprende que ser índio é errado, que é coisa de selvagem. Ser preto também é errado. A gente aprende que essas duas coisas... Ser cigano também é errado, porque cigano é tudo ladrão. Por onde passa, rouba. Né? São várias narrativas que reforçam esses preconceitos, sabe? Até quando o pessoal diz, não sei o quê, magia negra. A magia negra. Poucas pessoas sabem que a magia negra vem da Europa, né? Ou seja, a magia negra, na verdade, é branca? Como é que é isso? Porque o que eu entendo de África, de magia negra mesmo, é a cultura do orixá, é a cultura do inquice, é o culto do vodum, né? É isso que eu entendo por ancestralidade africana, culto de Baba Egum. É isso que eu entendo por ancestralidade africana, que aqui no Brasil reverberou numa religião chamada candomblé. Uma religião criada no Brasil, não existe na África, mas na África existe o culto do orixá. Aqui, como a galera chegou fragmentada e sequestrada, foi preciso que esses povos se unissem, né? Então, uma galera lá era do reino de Irê, cultuava Ogum, o outro era do reino de Oió, cultuava Xangô, a outra era do reino de Irá, cultuava Yansan, e aí cada um cultuava uma divindade diferente, e aqui virou no xirê, que é a roda do candomblé, né? Então, todas essas coisas foram nos ensinadas que era errado. Até quanto tempo que o candomblé era proibido, que a polícia baixava o cacete no candomblé, que o povo tinha que tocar candomblé na cabaça, escondido dentro da mata, para não ser preso. Então, essas pessoas negras, esse é o meu ver das coisas, eu não posso dizer outra coisa, que estão hoje em outros lugares, que não nesse lugar de ancestralidade, aqui lhe pertence, né, de essência, eles estão naquela máxima de Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Aí, o preto, para não receber o chicote por ser macumbeiro, porra, além de ser preto ainda é macumbeiro, ou então além de ser preto ainda é viado. Não, é preto, mas pelo menos é evangélico. É preto, mas pelo menos é limpinho, vai para a missa. É assim que as pessoas dizem. É preto mais. É índio mais. Tem que ter essa condicionante para poder ser aceito. É disso que a gente tem que se libertar. É difícil a gente colocar isso na cabeça das pessoas mais velhas, mas é possível colocar isso na cabeça dos mais novos por meio dos nossos exemplos.
Sim, legal. É exatamente isso. Você está entendendo? Exato. Aí o índio hoje vai à igreja evangélica. Ah, esse aí é índio. Mas pelo menos é da igreja, vai para a igreja. É irmão, pelo menos é irmão. Nós temos Jesus libertou ele. Né? Nós temos, assim, exemplo, isso que você está falando, né? Que muitas meninas hoje, principalmente meninas, né? Que negras, pretas, né? Que a gente não tem problema para falar preta, é preta. E com os cabelos black, né? Se assumindo, porque elas estão vendo exemplos, né? Exemplos de mulheres que estão tomando lugares, que estão se destacando, que estão assim, né? E aí eu faço parte de um movimento negro aqui em Rio Preto, de mulheres também, né? Então, assim, vários relatos de crianças que chegaram em casa, meninas principalmente, chorando, porque né, os amiguinhos, né, ou numa festinha, começavam a rir, fazer piada de cabelo, e a criança chegava em casa, assim, no meu caso, por exemplo, chegava na minha casa, e minha mãe, ela ou alisava o meu cabelo, ou cortava curtinho, que é para evitar, assim, cansaço de ter que fazer trança, e assim vai, né? E hoje não, hoje, assim, não é tudo, não são todas, mas muitas já estão passando isso para essas crianças, sabe? Fala, não, filha, você é linda, você é maravilhosa, você carrega, né, no seu, na sua história, né, mulheres guerreiras, né? E eu aprendi também, né, que não sou filha, neta, tataraneta de escravos, mas de escravizados, né? Porque é um povo rico, é um povo que tem história, né? De reis, rainhas, de pessoas que vieram para cá, né? Forçado, né? Como você falou. No Maranhão mesmo, né? Para você ver, a casa de culto Minas Geis lá, a principal casa de culto da cultura Geis Mina foi aberta pela rainha Agotimé, que veio como uma mulher escravizada do antigo reino do Daomé, que ela era rainha do reino do Daomé, e hoje é o atual Benin. Ela veio na condição de pessoa escravizada, né, para cá. Você imagina, né, toda essa ancestralidade real e nobre que essa pessoa trouxe para cá. Isso não pode ter sido apagado, gente. Né? O que existe é a insistência de se fazer de conta que isso não existe. Ou se existe, é uma cultura inferior. Portanto, deve ser rechaçada. É coisa de preto. Ah, menino, faz esse negócio direito, tá fazendo. Parece que coisa de preto. Hein, menino, faz esse negócio direito, parece que é coisa de baiano. E verdade. Verdade. E tem muitas mulheres, a gente está fazendo um documentário sobre mulheres negras que fizeram a diferença, né, no Brasil, e muitas delas eles consideram lenda. Por quê? Porque não existiu, foi uma lenda, diz que é uma lenda, mas não é uma lenda, não é, ela existiu de verdade, mas dessa forma eles diminuem, né? Falam assim, ela só fez isso aí porque é lenda, porque isso não existiu, né? Então, apagaram a história de Dandara, de Acotirene, de Benguela, de várias mulheres negras, né? Sim. Fizeram e fazem história. Sim. E a última coisa que eu queria falar é que eu vi teu quadro no fundo e eu vi que ele estava de ponta cabeça e eu pensei nisso também, que eu tinha ouvido falar, né? Disso, né? Que eles colocaram o mapa do jeito que eles quiseram, né? Então, sempre... ou seja, eles desceram porque eles estavam em cima, né? Nós é que estávamos embaixo, né? Exato. Obrigada. O interessante do mapa também é que os norte-americanos, eles que foram para a Lua e tal, e sempre quando eles fotografavam, na verdade eles estavam embaixo. Só que eles faziam Photoshop para eles ficarem em cima,
porque é assim que eles querem ser vistos. Olha, gente. Uma coisa que eu sempre acreditei, Gisele, contextualizando com toda essa sua fala aí, que eu sempre acreditei que o povo preto no Brasil juntamente com as populações tradicionais é que vão fazer a revolução nesse país. E isso a partir de uma visão muito pragmática, que é a quantitativa, porque se hoje a gente for para os dados do IBGE, estatisticamente falando, a gente sabe que dos 210 milhões habitantes que existem aqui no Brasil, né, da população brasileira, cerca de 56% diz respeito às pessoas negras, não é? Sim. E aí, já pensou quando esses negros se juntarem? O que não vai acontecer? O negócio é isso. A quem interessa? Quem é que sai ganhando em ver esse povo desunido, né? Exatamente. Mas vamos lá, né? Uma hora a gente consegue. A luta não pode parar, né? Verdade. Eu acho que só da gente estar aqui tendo uma discussão como essa hoje já é um bom começo, já. E eu acho interessante, não sei, isso que você estava falando do lugar do índio na TV, né? Principalmente na TV, porque a gente vê assim que infelizmente até hoje a TV Tupi que existia foi extinta, né? Então. A TV Tupi foi extinta. Exato. Se o fosse Tupi, talvez ainda estava aí. Você não sabe aquela história da cidade você sabe da história da cidade brasileira que foi fundada por um indígena? À época, governador do Rio de Janeiro, Mendes Sá, teve que fazer aliança com o indígena Araribóia para que ele ajudasse ele, juntamente aos outros guerreiros que Araribóia comandava, contra a invasão dos franceses, ajudar os portugueses contra a invasão dos franceses. E aí foi quando Mendes Sá prometeu que ia dar Niterói a Araribóia. Ele não queria cumprir o prometido, mas Araribóia foi lá e fez ele cumprir o prometido. Poucas pessoas sabem disso, eu acho que nem quem mora em Niterói sabe disso. Então, eu acho que o pessoal começou a derrubar essas estátuas dos colonizadores, né? Por aí afora. Eu tomara que esses laços que pegaram essas avós ancestrais, muitos se ouvem dizer, né? Minha avó foi pega no laço, eu acho que essa é a maior expressão desse estupro coletivo que houve aqui no Brasil. Então, quando esse mesmo laço começar a derrubar as estátuas dos bandeirantes em São Paulo, dos colonizadores lá que estão no Rio de Janeiro ainda, em outros lugares do Brasil e do mundo, em termos de representatividade, a autoestima muda e a história também muda. Oh, nossa. Marcelo, Marcelo, eu queria te fazer tem uma parte no documentário que fala assim, né, o que o contexto acadêmico ele fortalece para que esses jovens eles se sintam mais encorajados até para poder dialogar com a sua comunidade. E aí vem essa pergunta, como é que vem sendo esse processo de diálogo, na verdade, para com essas comunidades que já têm as suas tradições, principalmente os mais velhos, né? E como que vem sendo esse encontro? Bom, tem isso, mas também nós sabemos, como diz o próprio documentário, tem aqueles que também não têm essa possibilidade, e eles ficando na comunidade, eles na verdade se frustram, eles não conseguem também, né? Viram, na verdade, uma crise de identidade, muitas vezes, né? Dentro do sentido de saber se eles pertencem. Como disse, teve um garoto que chegou e falou que muitas vezes ele não participava nem dos rituais, né, que acontecia, porque ele ficava com questões sobre ele mesmo. Então, para esses que conseguem entrar em universidades, academias, dialogar, pesquisar, entrar na política, enfim, estar aqui para também, né, ter o seu lugar de fala, para esses, como que é essa volta para casa? Como que é esse diálogo com essas comunidades? Cada uma dessas pessoas que estão fazendo de suas vozes canais de propagação dessa mensagem, eles se tornam atores efetivos nesse processo de desconstrução dessas narrativas.
Quando esses jovens chegam na universidade, quando eles chegam na academia, nesse espaço de educação superior, já eles encontram um espaço viciado em outras referências. E aí, como é ter, nesse mesmo espaço, pessoas indígenas? É também a necessidade da academia, né, de se adequar às necessidades desses novos personagens que chegam na universidade. De estabelecer um diálogo, de fazer essa consulta, sabe? Para saber, e aí, o que você pensa sobre isso? Como que nós podemos dialogar? Do que vocês precisam? O que nós podemos fazer para estarmos juntos nessa luta? Então, é uma via de mão dupla. É tanto a necessidade do jovem se adequar a um novo espaço, que é a universidade, quanto a necessidade da universidade se adequar às especificidades daqueles atores que estão chegando ali na academia. E, como resultado desse encontro, a gente vê essas pessoas se libertando dessas amarras, dessas referências importadas. Aí é quando eles mesmos dizem que o contexto urbano acadêmico os fortaleceram. Porque foi a partir da academia que eles passaram a descobrir quem eles eram de verdade. Foi depois que eles chegaram na universidade que eles falaram assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa caixinha. Não foi eu que quis entrar aqui dentro, me colocaram aqui dentro. E isso foi a partir de quê? Da educação. Então, a educação é uma ferramenta importantíssima, tanto de libertação de consciência, quanto também para que essas pessoas cheguem aos espaços de poder no que a gente compreende por Estado. Ô Marcelo, você disse algo, acho muito importante, sobre essa discussão sobre as referências nas universidades públicas, né? Os autores muitos são, enfim, da Europa, toda uma referência de textos que nos trazem, por exemplo, o teatro na universidade, a gente estudou lá pela visão eurocêntrica. Alguns professores, como o Zeca Ligier, não sei se você conhece, que trouxe para a gente algumas referências, né, até afro-ameríndias, porque não tem, por exemplo, autores que tratam dessa questão. Aí eu penso, como que a pessoa indígena, quando chega na universidade, se depara com essa questão, que não tem referência indígena, a começar por autores, né? O que a gente tem são casos explícitos de racismo dentro da universidade. Já foram parar até dentro do Conselho Administrativo da Universidade de Brasília. Situações assim, em que tanto estudantes não indígenas discriminaram os estudantes indígenas, quanto os próprios professores. Com certeza. Perguntando, o que você está fazendo aqui? Volta para sua aldeia. Ai, que horror. Seu lugar não é aqui. Lá na Unirio, uns 2 anos atrás, apareceu pichado no curso de teatro, que é o prédio lá do teatro KKK, o símbolo da Ku Klux Klan, né? Assim, vários lugares, KKK, assim, foi algo muito... Pretos fedem, colocaram isso também. Então, assim, é muito preocupante, assim, quanto que a elite branca não quer, a gente percebe isso, não quer as pessoas nesses espaços. Eu acho que a gente tem que fazer, é igual a Gisele estava falando, eu acho que a gente tem que fazer procurar ferramentas audiovisual, o teatro, música, enfim, as artes são ótimas para isso, né? Para servirem como ferramenta para desconstruir isso. Como convencer, por exemplo, um preto a não queimar um terreiro de candomblé? E aqui em Brasília a gente tem vários terreiros de candomblé. E aí o preto já não enxerga mais nem a própria ancestralidade.
Tá no terreiro evangélico, acontece aquela lavagem cerebral, e aquela pessoa é convencida a queimar a casa de um outro irmão do mesmo corpo, porque ele está cultuando o diabo. Como convencer essa pessoa preta de que a ancestralidade dele é outra? E aí? É realmente um desafio para todos nós. E eu queria lançar isso para vocês, porque a arte é muito, volto a dizer, é muito importante. O teatro é muito importante nesse sentido. Eu não quero conhecer, não. Vou ver esse negócio um pouquinho. Marcelo, pode falar aqui. como que você chegou no ponto da sua vida, quando você foi para a universidade e falou, não, agora eu vou me dedicar por essas questões indígenas e até LGBT, assim, era uma coisa já, era uma necessidade de ter que falar sobre isso, trazer isso que te atravessa, escrever sobre isso, pela falta de representatividade também? Olha, aqui no Brasil, na universidade, teve até uma professora que uma vez ela me perguntou assim, era uma professora japonesa que eu tive, de metodologia científica. Aí ela me perguntou assim, você é Nisei ou Sansei? Aí eu falei, eu não sei, professora. Na quadra de vôlei, as pessoas me chamavam de China ou de Japa. Ninguém nunca me chamou de índio que fosse. De indígena. Né? E aí, eu acho que isso aí, somado a outras coisas, foi causando esse desconforto. De procurar saber quem eu era, né? A partir da minha visão e não sobre como as pessoas me enxergavam. Quando eu saí do Brasil, que eu fui lá no Velho Mundo, né? Fui lá na Europa, não sei o quê, fazer um negócio lá, um intercâmbio cultural, o povo falava assim, você é asiático? Sabe? Então eu era qualquer coisa, menos indígena. Aquilo foi me deixando cada vez mais encabulado, sabe? Aí, quando eu cheguei no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que, a partir daquele momento, tudo que eu fizesse na minha vida estaria voltada às questões dos povos originários, né? Esse olho rasgado na minha cara não tem nada a ver com Ásia, com Japão ou com China, né? Não desmerecendo nenhum desses povos, mas a gente precisa saber de onde veio, porque aquele que não sabe de onde veio, provavelmente não sabe para onde está indo. Nesse sentido, a gente ter memória da nossa ancestralidade é fundamental para a gente desconstruir essas narrativas importadas. Você precisa ter a sua consciência de ancestralidade para você questionar o outro. Né? Porque se você vai questionar o outro, você está partindo de que princípio? Então, foi tudo isso que me levou a esse lugar. Aí misturou isso com o fato de eu ser LGBT, com o fato de eu ser sacerdote, de religião de matriz africana, misturou com uma série de coisas, sabe? Virou essa flechada. Eu costumo dizer que na minha vida eu sou iniciado por um orixá Oxóssi, no Queto. Eu costumo dizer que a flecha de Oxóssi é a mesma flecha do arco do indígena. A flecha é uma só. Pronto, estou aqui. E quantos de nós também não é isso, né? Quantos de nós não é esse encontro, essa convergência, né? De culturas. E a gente precisa se entender enquanto povo mesmo. É bonito. Eu tive que abrir mão de muitas coisas para você ver. Eu tenho familiares que são evangélicos, que não botam nenhuma fé, muito pelo contrário, me criticam por eu estar seguindo esse caminho. Eu encontrei muito mais pedras e espinhos do que flores no caminho, disso vocês podem ter certeza. Tudo isso que me levou a estar dizendo o que eu estou dizendo hoje foi uma consciência de um peso muito grande que eu tive que carregar nas minhas costas. Mas na hora certa eu botei tudo para fora também. Tudo que eu não queria, tudo que eu não quero, não carrego mais. Não carrego mais. Eu acho que foi isso. Essa desconstrução foi possível a partir de tudo isso.
Aí, cruzado a isso, também ainda fui fazer uma pesquisa na cultura cigana, né? Cheguei lá na questão da ancestralidade cigana, no culto de Santa Saracali. Passei a cultuar Santa Saracali também. Todo dia 24 de maio tem a mesa de Santa Sara e a fogueira, com as ciganas dançando ao redor da fogueira. Quando passar essa pandemia, vocês estão convidados para fazer uma performance na fogueira de Santa Sara. Nosso Brasil é isso. Nosso Brasil é a mistura de tudo isso aí. Viu? Eu acho que, sabe, o que ainda veio assim é uma galera que veio de lá, branco. Foram esses, os ciganos. E naquela época eles mandaram para cá, limparam os presídios, limparam os manicômios, limparam os hospitais dos doentes. Então mandaram para cá toda sorte de gente que eles não queriam mais lá, né? Que só onerava aquele sistema deles. Eles mandaram tudo para cá. Mendigo, ladrão, assassino, estuprador, cigano. Foi tudo deportado para o Brasil. O que não foi deportado foi sequestrado e escravizado. É isso, somos isso aí. A beleza do nosso povo é essa resistência, né? Não calaram os maracás indígenas, não calaram os tambores africanos, não apagaram as fogueiras ciganas. Permanece, está tudo aí, ó. Então, vamos nos encontrar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos nos conhecer, né? Eu acho que a gente tem muito a construir junto. Muito, muito mesmo. Tem muita coisa para fazer. E para desfazer, né? É isso mesmo, nossa, é fantástico você falar isso, porque eu acho que a gente aqui tem um papel, cara, se a gente já tínhamos responsabilidade com a nossa sociedade, por termos esse ofício, agora eu acho que com um trabalho como esse, mas sobretudo falar, mais do que nunca, falar, colocar na discussão, e que eu acho que precisa tem que colocar cada vez mais, assim como a Gi colocou muito bem essa questão do racismo, ainda tem sim que ser colocado. Eu acho que a gente não pode ficar virando a folha de uma coisa que ainda não foi resolvida. O Siddhartha Ribeiro falou muito bem isso numa conversa com o Ailton Krenak sobre isso. A gente não resolveu muita coisa na nossa vida na história. A gente ainda não resolveu essa questão da própria ditadura. Os culpados ainda estão impunes. A gente não resolveu muitas questões ainda, sabe, da questão do próprio racismo. Então tem muitas coisas que ainda o Brasil, quando eu falo Brasil, não conhece o Brasil por causa disso, né? A grande massa, né, ainda não tem um conhecimento tão vertical como é esse que a gente está procurando ter agora, né? E no qual a gente é provocado a ter, independente de estar nesse processo, mas a gente se sentir provocado. A nossa profissão estabelece isso na gente, né? Mas a grande massa não tem isso. A grande massa, eles não estão aptos para poder dialogar dessa forma. E eu acho que é neles que a gente tem que tocar, porque eles são a base também. Eles também fazem essa base dessa pirâmide, quando você disse, né? E é para eles também que a gente tem que estabelecer, como você disse, está desorganizado, a gente tem que estabelecer essa organização, a gente tem que ocupar as ruas e mostrar que a gente tem voz, entendeu? E esse diálogo, essa tribuna, né, é de todos, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver, e no nosso caso é o que a gente já vem fazendo com a nossa arte, né? Por meio dela virar um motor provocador de estabelecer a inquietação nas pessoas, para a gente poder estabelecer e reorganizar esse lado da história que ainda não foi resolvido. Mas você fala, é fantástico isso, você fala, é fantástico mesmo. Tem um poema do Francisco Malman que ele fala sobre isso. Eu quero uma voz indígena, eu quero uma voz preta, eu quero uma voz bicha, afeminada, quero uma voz sapatão, né? Eu quero vozes. Acho que veio ao encontro isso que o Gêner falou e o que o Marcelo falou também. Me tocou muito quando o Marcelo falou
que não carrega as pedras que não são necessárias mais, que deixa para trás. E realmente, assim, os pesos que não fazem mais sentido, deixa para trás mesmo, assim. Realmente. Essa coisa da história que não pode ser esquecida, como o Genê levantou sobre a ditadura, é muito importante. Eu acho que não pode se apagar a história, porque eu acho que não pode apagar mesmo. Eu acho que a gente é educado desde sempre. Os livros de história é contado para a gente desde cedo, que é aquela história da visão branca, eurocêntrica, e a gente é educado dessa forma errada. A gente depois reproduz esses estereótipos em relação à questão indígena, em relação à sexualidade. Acho que a causa é a educação. Ô, Marcelo, sobre a questão, acho que, da discriminação, que, como foi falado no documentário, como que é isso, por exemplo? Eu sei que é muita, né? Como você disse, são 350 etnias e tal, mas como que é isso? Por estudos, não sei se talvez tenha esse levantamento de dados. Como que tá? Tem comunidades que não estabelecem essa discriminação, né? Como que ou tem comunidades que são mais, né, discriminam mais? Como que é essa variante? Para você ver, né, Henrique? Tamanha essa diversidade, né? 305 povos, são praticamente 305 formas de organização social distintas. E se você partir do princípio que cada uma dessas organizações pode encarar esse tema da sexualidade de uma forma, quantas formas nós teremos de enxergar a sexualidade? É total falta de desconhecimento mesmo, total falta de conhecimento a respeito dessa diversidade, dessa pluralidade do povo brasileiro. É isso mesmo, é uma coisa muito grande, né? Você já imaginou, é uma coisa gigantesca. Em algumas etnias, existem casais homossexuais, tanto constituídos por homens quanto por mulheres, que já estão casados há 60 anos, e a comunidade sempre soube disso. Eles nunca foram discriminados por conta disso. Eles levam a vida deles normalmente, né? Porque eles não são categorizados, não tem essa diferença. Ah, você só pode fazer isso porque você é aquilo, você só pode ir até ali. Não, não existe isso. Agora, nas comunidades onde há a interferência religiosa, aí a visão sobre a sexualidade é essa que nós conhecemos aqui na cidade. É a mesma. Eles querem levar a visão da cidade para a aldeia. De preconceito mesmo. Então, as pessoas sofrem esse preconceito porque está na Bíblia, e é errado. E aí o cacique, tem muito cacique aí que hoje é pastor, cacique que é pastor, que diz que é errado, porque está na Bíblia. Então o cara é cacique, tem poder político sobre a comunidade, e ele, baseado na Bíblia, diz que é errado. Então, é errado. Então, realmente, vai depender da realidade de cada povo. É bem diversa, essas possibilidades são bem diversas. Chega um missionário evangélico na aldeia e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, você está aí, mas eu não te vejo. Se você quiser existir, então você tem que negar quem você é, abrir mão da sua ritualística, porque isso é coisa do diabo. Aí sim você vai deixar de ser um pecador, vai deixar de ser um pagão para ser alguém no mundo, um cristão. Para você ser alguém no mundo, você precisa ser um cristão, segundo a visão dele. É um processo de autoapagamento, né? Onde o próprio indígena ele é direcionado a negar sua própria identidade.
Isso aconteceu também lá no continente africano, né? Quando os pretos eram trazidos como escravos para os outros lugares, eles tinham que dar uma volta, eram três voltas ao redor da árvore do esquecimento. Era simbolizando como se ali estivesse ficando a memória deles. Porque a gente sabe que isso é impossível, né? Eles quiseram, de todas as formas, simbolizar o apagamento cultural dessas populações tradicionais, mas nós estamos aqui como prova viva disso, de que isso não foi possível. Estamos aqui. Tem uma coisa que eu aprendi, que é assim, a gente é o elo perdido, porque a gente não sabe de onde a gente veio, de que lugar da África eu vim, né? Então, assim, eles colocavam os negros, misturavam, né, para que eles não pudessem se comunicar, para que não pudessem se juntar para lutar, fugir. Então, tinha muito isso. E uma coisa que eu escutei de um historiador aqui é que, assim, quando teve a abolição, né, no papel, né, porque depois a coisa continuou, né, a coisa continuou, eles falaram assim que a hora que o negro pensou, para onde que eu vou? Eles falaram assim, ó, segue o branco. O que o branco fizer é isso aí. E aí, dentro da história, né, que passa para as crianças na escola, existe um buraco entre após a abolição, né, até os dias atuais, porque assim, não tem história para contar. Tudo deu certo, foi lindo, foi maravilhoso, foi livre. Só que não contou, né, que ele não podia alugar um lugar, ele não podia ficar numa praça, ele tinha que seguir o branco mesmo. Então, assim, é uma forma de podar mesmo, de cortar de todas as formas, né? Sim. É importante a gente retornar para a base. Eu acho que um movimento muito interessante para nós, pelo menos o que aconteceu comigo, foi eu retornar para a base. Né? O que é retornar para a base? É procurar conhecimentos que nós não vamos encontrar nas escolas, que nós não vamos encontrar na academia, nós não vamos encontrar nos livros ou na internet. Então, não tem outro caminho, você tem que ir lá. Essas culturas dessas populações tradicionais, em sua grande maioria, são transmitidas pela oralidade. Então, é buscar mesmo esses anciãos, né? É buscar essas pessoas que contam essas histórias, que podem nos dar uma nova ideia, né, sobre uma mesma coisa, que podem trazer uma outra visão sobre uma mesma coisa. Por incrível que pareça, são os antigos. E aí é quando a gente tem, enquanto semente, retornar à raiz. Porque regar a raiz é reconhecer a importância da ancestralidade em nossa vida. Não basta ser só semente. A gente tem que honrar a nossa raiz. Viu? Então, eu acho que é esse movimento, isso não envergonha ninguém. Vá atrás da sua base. Hoje é difícil, a maioria das pessoas do povo brasileiro saber, como é o caso do povo preto, saber especificamente de onde veio, como é o caso da Gisele. Por mais que você não possa alcançar isso precisamente, você pode se aproximar mais. E isso já é um movimento muito importante, sabe? Você caminhar nesse sentido da sua raiz. É preta, é sua. Vá atrás. Porque os outros não vão lhe dar, não. Eles vão lhe dar outras coisas, mas isso não. Eu costumo dizer que, assim, é preciso coragem. É preciso coragem para você ser livre. É preciso coragem para viver essa liberdade. É preciso coragem para ser quem verdadeiramente se é. Sim. Então, a gente tem que enfrentar o mundo. Nós temos um mundo para enfrentar. Eu acho que é por isso que as pessoas acabam esmorecendo. Antes mesmo de começar a lutar, já se acovardam, esmurecem e desistem. Sabe?
e sem nem lutar, sem Alguns nada. nem tentam, né? Algumas pessoas já nem tentam mais. É porque desistem, né? Esmurecem logo. Eu digo também outra coisa, que é o Brasil, ele é como a receita de um bolo. E foi feita, é uma receita que é passada para a gente justamente para não dar certo. Por que eu digo isso? Porque a forma deste bolo é grande, a gente sabe, né, o tamanho do Brasil, que é um país continental, então é uma forma grande. A gente tem lenha para botar nesse forno, temos fogo para assar esse bolo, temos ingredientes sobrando, mas na hora de colocar a medida, alguns ingredientes vão em demasia e outros em falta. O bolo continua solado, não cresce. Né? O bolo do Brasil continua solado, não cresce. Quando a gente pensa que ele vai crescer, de repente, sola de novo. Eu acho que essa receita é errada. Estão colocando pouco fermento nos movimentos sociais e muito fermento na elite, né? Eu acho que estão colocando muito trigo, pouco ovo, essas coisas assim, a gente vai pensar. Tem muita coisa, tem coisa de mais e coisa de menos. É preciso se balancear essa receita, senão não vai dar certo. Como não tem dado até hoje, né? Exatamente. Marcelo, eu gostaria de te agradecer muitíssimo por essa conversa. Para a gente é uma honra mesmo ter você aqui hoje e poder dividir com a gente todas essas questões. Para a gente é muito importante, tanto para o processo do espetáculo, quanto para o processo de vida, de entendimento de ser humano, de entendimento sobre questões LGBTQIA+, né? E o que eu tenho para te falar é te agradecer novamente pela quarta, quinta, sexta vez e falar que a gente tá junto, tá? E assim, precisando da gente, estamos aqui também, tá? A luta é nossa, é mútua. Agradeço a todos vocês por essa conversa, por esse diálogo. Da mesma forma como vocês puderam aprender alguma coisa comigo, eu também aprendi com vocês, porque a troca possibilita isso. O diálogo possibilita isso. O entendimento mútuo. Eu ensino e estou aprendendo ao mesmo tempo, sabe? É disso que a gente precisa. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado pelo espaço. Também me coloco à disposição de vocês naquilo que for preciso, no que for necessário. E vamos desconstruir e construir novas narrativas para a nossa sociedade ser mais livre, plural e respeitosa.